Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez nesta casa de amor para um aprendizado muito importante a cada um de nós. Agradecemos ao nosso querido irmão Guilherme, que faz a preparação do nosso ambiente com essas músicas tão lindas, essa seleção linda que ele faz para nós. Hoje nós temos a palestra a cargo do nosso irmão Edivaldo Kucheski. Eu tenho que apresentar porque vocês não devem conhecê-lo, né? Ele não é conhecido, né? É um prazer ter aqui o nosso irmão Edivaldo. Hoje o tema será: que queres que eu te faça? É uma pergunta muito rica que Jesus faz a tantos de nós, né? Que queres que eu te faça? Então, eu só peço a gentileza, quem estiver portando o celular, colocar no módulo desligado, para que não venha interferir.
nem a nós mesmos, que somos portadores, e nem aos que estão à nossa volta, né, na palestra. Então, vamos elevar o nosso pensamento para uma oração. Pedir, nesse momento, ao Pai Criador, que tanto nos ama, que nos envolva neste momento. A Jesus, nosso Mestre amado, nosso irmão maior, que olha por todos nós. Gosto sempre de lembrar que Ele nos conhece em profundidade. Aos benfeitores, amigos queridos de todos nós, trabalhadores incansáveis do bem, desta casa de amor, que quando adentramos, eles já nos auxiliam, nos acolhem com amor e carinho. Que eles, durante a palestra, também possam nos ajudar a compreender o Evangelho de Jesus, para benefício de cada um de nós, para a nossa melhora interior. E assim, compreendendo, praticando aos poucos, nos tornarmos pessoas melhores. Pedimos também a bênção para o nosso irmão palestrante desta noite, que ele seja intuído e nos traga aquela mensagem que nos fará tanto bem. E assim damos por iniciada a tarefa da noite. Que assim seja. Boa noite. Muita paz a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez. E na terça, é o estudo de Jesus, o Evangelho. E eu, como falei para a Sueli, a Sueli já anunciou, né? Faço uma pergunta que Jesus faz ao cego de Jericó, quando ele queria ser curado, né? Que queres que eu te faça? E isso é algo que, durante o transcorrer do nosso estudo, nós vamos ver que tem uma suma importância muito grande para todos nós. Porque quando Jesus usa a passagem do cego de Jericó, ele quis trazer muitas coisas para nós. Mas entre aquilo que mais nós necessitamos é saber o que queremos que Jesus nos ajude. No que queremos que Ele realmente nos ajude. Que é muito importante saber o que queremos de Jesus. O que queremos para nos ajudar a melhorar a nossa vida, para acalmar o nosso espírito. Então isso é muito importante. Para que esse assunto nós possa realmente entender todo o sentido do que Jesus fala, nós precisamos falar um pouquinho sobre os efeitos do materialismo. Quais são os efeitos que o materialismo está causando há muitos milhares de anos em nossa sociedade? O primeiro grande efeito que o materialismo causa em nós, na sociedade, é trazer a ideia de que a vida só existe do berço ao túmulo. Que nós não existíamos antes e que morreu, acabou. Os materialistas, a pessoa que está ainda sem acreditar no espírito, na vida espiritual, então tem essa crença de que surge no berço quando nasce e acaba-se tudo, morre tudo, deixa de existir, se extingue quando a pessoa morre. O túmulo é o fim. Isso é os materialistas. Então isso é um grande mal para a sociedade, porque a pessoa perde o ímpeto de fazer muitas outras coisas, porque morreu, acabou. E aí ela fica muitas vezes buscando até fazer coisas erradas, porque morreu, acabou. Eu vou aproveitar viver bem. Então, esse é um dos grandes efeitos que o materialismo traz para a sociedade. E isso tem atrasado e muito a evolução de todos nós.
O segundo efeito é que o materialismo é o responsável por toda a corrupção, toda a delinquência e todos os vícios que as pessoas possuem. Porque a pessoa não acreditando na imortalidade, não morreu, acabou, olha o que elas fazem. Não tem escrito Brasil em nada aqui, né? Mas a gente sabe que hoje isso está sendo um mal muito grande que está aparecendo na nossa sociedade. Sempre existiu. Só que agora, devido a essa necessidade da higienização espiritual do nosso planeta, todas as doenças, todas as feridas que nós temos sociais precisam eclodir para sarar, para curar. E a gente está vendo que a coisa é muito grande, né? Mas tudo isso fruto do materialismo. Porque a pessoa que acredita em Deus, a pessoa que acredita na vida espiritual, ela pensaria 2, 3 vezes, quantas necessárias para fazer um delito, para cometer um delito. E o terceiro efeito do materialismo é a pessoa não ter amor pela vida. Qualquer coisa que não dê certo, ela tira a sua própria vida. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 3 segundos ocorre um suicídio no mundo. Desde que nós iniciamos a falar, já se passaram alguns minutos, algumas pessoas tiraram suas vidas. Isso é fruto também do materialismo. E é isso. Essa é a grande essência, o porquê que Jesus nasceu. Jesus nasceu para ensinar para nós, já há 2000 anos, para alertar sobre esse problema do materialismo e para que nós evitasse ser materialista. Então Jesus veio falar para nós, ele traz no Evangelho a passagem de não se pode servir a Deus e a Mamon, aonde ele ensina sobre os desprendimentos dos bens terrenos, de nós se preservar-se da avareza. E quando ele fala que meu reino não é neste mundo, ele fica falando, dentro desse capítulo, sobre a vida futura, que nós temos vida após esta vida material. Então Jesus vem trazer para nós esse alerta sobre o materialismo. E essa é a bandeira principal da doutrina espírita, combater o materialismo é que tem feito sucumbir várias experiências que aqui nós tivemos. Por isso nós precisamos nos despertar para a espiritualidade. E dos acontecimentos, dos ensinamentos de Jesus, esse ocorrido há 2000 anos, né, que conta a história de Bartimeu. Bartimeu é o cego de Jericó. Esse é uma das passagens mais ricas que Jesus traz para nós em busca do despertamento espiritual. Quando Jesus faz, né, essa ida até Jericó, onde ocorre toda essa ação que nós vamos relatar a partir de agora, é no intuito de mostrar a necessidade do despertamento espiritual, para nós deixarmos de ser materialistas, para nós deixarmos de voltar nossos olhos só para as coisas da terra. Nós necessitamos trabalhar, sim, ganhar o pão de cada dia, sim, mas temos que valorizar o ser, porque é o ser, o nosso espírito, que volta para o plano espiritual. O ter, tudo aquilo que a gente adquirir materialmente, aqui vai ficar. Então, quando nós podemos ter muito e dizer, fui rico materialmente, mas quando desencarnamos, nós só vamos levar o ser, e não levemos um ser pobre, sem recursos, sem nenhuma virtude,
sem conhecimentos. Vamos levar o nosso ser rico também, com as posses que nada corrói, né? E é sobre isso, então, que nessa passagem Jesus trata. E a passagem é assim: Bartimeu era um homem cego que ficava pedindo esmola sentado à beira da estrada que ligava Jerusalém a Jericó. Então ele ficava em Jericó, na chegada de Jericó. Quem chegava de Jerusalém, chegava. Quem saía de Jericó, saída para Jerusalém. E o Bartimeu, ele não podia trabalhar, não tinha condições, então ele vivia da caridade das pessoas. Algumas pessoas bondosas davam-lhe moedas, outros recolhiam ele para dar alimento, e assim ele ia vivendo. Foi vivendo a sua existência até chegar, né, esse momento em que é narrado pelo apóstolo Marcos, né, pelo evangelista Marcos. Marcos relata assim: e saindo Jesus de Jericó com os seus discípulos, acompanhados de uma grande multidão, Bartimeu, o cego, estava sentado junto no caminho mendigando. Então, como sempre, né, o Bartimeu ficava lá à beira da estrada mendigando. E Jesus está saindo de Jericó, acompanhado de uma multidão. E ele pergunta, porque ele percebeu, Bartimeu percebeu que estava acontecendo algo inusitado, um grande tumulto, uma grande conversação ali, e ele não enxergava o que era. Ele começou a perguntar: o que está acontecendo? E alguém disse para ele: é Jesus de Nazaré que está saindo de Jericó e vai passar por aqui. Diante dessa resposta, Bartimeu pôs-se a gritar. Ele sabia que Jesus estava por ali. E pôs-se a gritar: Jesus, tende misericórdia de mim. E fala. E os que se encontravam perto dele repreenderam ele, dizendo: fique quieto, Jesus vai passar, fique quieto. Mas ele, Bartimeu, ao contrário, começou a gritar mais alto: Jesus, tem misericórdia de mim. E novamente repreenderam ele. E ele aí falou mais alto ainda, mais forte: Jesus, tem misericórdia de mim. Insistente, ele chama. E nisso Jesus ouve. Jesus ouve o chamamento e diz assim: manda que o busquem. E aí, o mensageiro, amando de Jesus, chegando perto de Bartimeu, lhe diz: levanta depressa que ele te chama. E Bartimeu rapidamente se desfez de tudo aquilo que ele tinha, que era aquela capa que o protegia, um potinho, jogou tudo ao chão e foi ao encontro de Jesus. E Jesus lhe diz: que queres que eu te faça? E incontinente, ele diz: mestre, que eu veja de novo. E Jesus diz: então veja. Então veja. E nesse instante mesmo, Bartimeu começou a ver de novo. Começou a enxergar. E Bartimeu enxergou e se tornou, a partir dali, um seguidor de Jesus pelo caminho. Aonde Jesus estava, ele ia seguindo sempre Jesus. Essa é a passagem. É a passagem do Bartimeu, o cego de Jericó. E agora eu convido a todos vocês para nós fazermos uma reflexão sobre essa passagem. Vamos analisar minuciosamente, passo a passo, quadro a quadro, dessa passagem do cego de Jericó. Jesus, ele era simples e sábio ao mesmo tempo.
tudo o que ele falava, o que ele fazia, trazia grandes recursos de ensinamentos. Jesus aproveitava todas as situações para mostrar para nós ensinamentos. Se nós então analisarmos, como vamos fazer a partir de agora, minuciosamente, essa passagem da cura do cego de Jericó, nós vamos ver quão profundos e significativos são os ensinamentos que nós podemos tirar. Começando, por que Jesus escolheu Jericó para fazer esse ensinamento para nós de despertamento espiritual? Ele escolheu Jericó porque Jericó era, naquela época, uma cidade que tinha muito comércio. Era uma cidade preferida para fazer negociatas, onde então todo mundo que estava trabalhando ali tinha aquela intenção sempre de ganhar muito lucro materialmente. Jericó então era uma cidade onde girava muito dinheiro, muitas coisas, muitos interesses materiais. Era um ambiente onde viviam então as pessoas muito apegadas aos aspectos materiais. Se Jesus queria ensinar sobre o desprendimento espiritual, ele tinha que buscar uma cidade que representasse exatamente isso. Ele tinha que fazer esse ensinamento aonde existiam pessoas muito apegadas aos aspectos materiais. Então, em Jericó viviam muitas pessoas que estavam cegas para a vida espiritual. Os vínculos eram de interesses materiais. Então, primeira análise, a escolha da cidade. Então, começamos a entender como que Jesus trabalhava. Então, ele escolheu, para falar de desprendimento espiritual, uma cidade que era totalmente voltada ao materialismo. Aqui a gente fala que onde viviam pessoas muito apegadas aos aspectos materiais. Mas a gente sabe que sempre, mesmo onde tem pessoas que estão trabalhando com bastante comércio, com bastante dinheiro, com bastante negociatas, nem todas são felizes por isso. Tem algumas que já estão cansadas desse tipo de vida. É uma vida sacrificante. Ah, se eu tivesse a oportunidade de ter um outro caminho. Então Jesus pensou nessas pessoas. Fazendo uma reflexão sobre o materialismo, então, o materialismo é aquele conceito que defende a ideia de que Deus e a vida após a morte não existe. O materialismo, então, tira todo aquele ímpeto da pessoa, a pessoa que não acredita que existe vida depois da morte, é uma pessoa que ela busca, então, só viver essa vida material. E como é só essa vida material, ele não acredita na vida espiritual, ele busca fazer o máximo possível para viver melhor. Isso tenha o preço que tiver, seja eu ganhar honestamente ou não. Então isso faz com que as pessoas não busquem o bem, não busquem se preocupar com isso. E atiça o egoísmo, a pessoa começa a pensar muito só nela, preocupa-se com ela, na família dela, os meus, e deixa os outros. É isso que a gente está vendo na nossa sociedade. Uma sociedade hoje muito voltada para o ter. Isso tudo atiçada pelo egoísmo e o materialismo. E como o materialismo só fala do presente, tudo que eu fizer vai deixar de existir, não vou pagar por nada mesmo, morreu, acabou. E a gente sabe que não é assim. E vem grande sofrimento depois. Mas isso é o materialismo. E Jesus queria salvar essas pessoas que estavam lá e que viviam infelizes. Por isso, Jesus vai a Jericó. Então, Jesus escolhe Jericó e Jesus vai a Jericó. Quando Marcos escreve o texto, ele está deixando bem claro. Jesus vai a Jericó. Vai aonde? Então, Jesus sabia que era preciso levar a misericórdia divina, o conhecimento, a esperança
dar oportunidade para aquela pessoa que estava começando já a não estar sossegada com aquilo que ela fazia. Então, dar a mão, estender as mãos. Ó, tem um outro caminho, tem uma outra oportunidade para você. Então, Jesus queria levar essa misericórdia, começando por aqueles que já queriam reparar, sair dessa situação, daqueles que queriam mudar. E é assim que acontece. Se nós percebermos na nossa vida, é assim que acontece sempre. Jesus hoje usa de outras pessoas para que esse convite chegue até a nós. Jesus usa de muitos artifícios. Usa do padre, usa do pastor, do palestrante espírita, usa do amigo, usa dos conselheiros, usa de tantas coisas como artifícios para chegar, ir até aquele que está precisando sempre do convite, do alerta para mudar o caminho. Então Jesus vai a Jericó, a cidade materialista, porque lá ele sabia que tinham pessoas que queriam mudar, queriam sair daquela vida. Afinal de contas, enquanto a vida de alguém for aquela que ele elegeu por si, não tem por que alterar. Se ele quer ficar naquela vida, não force. A pessoa tem livre-arbítrio. Não tirar alguém que não quer ser tirado. Mas era importante levar a salvação para aqueles que queriam salvar-se. Para aqueles que queriam ouvir. Então Jesus tinha que ir lá e fazer uma pregação, falar para as pessoas. E assim ele entra em Jericó. Esse entrar não tem o objetivo de ir lá e converter todo mundo. Tem o objetivo de acolher os que se encontravam desejosos de mudar de vida. Então, sempre o convite é feito para todos. Porém, ele não é obrigatório. Jesus passava o ensinamento, mas ele sabia que alguns que estavam lá estavam desejosos de mudar de vida. A vida que levava não tinha sentido. Então, eles precisavam do despertar. E os que estavam sem a luz espiritual, mas estavam predispostos a mudar, necessitavam que o ensinamento chegasse até eles. Necessitavam que fossem esclarecidos para que vai até Jericó ao encontro daqueles que queriam mudar. Aquela cidade materialista, mas que tinham pessoas que já queriam agir diferente. Grande multidão o acompanha quando Jesus começa a sair. Essa multidão que acompanha Jesus, os que aceitaram o convite de Jesus. Por isso Jesus chega com os discípulos, mas sai com uma grande multidão. Uma grande multidão acompanha Jesus e os discípulos. Então, todos aqueles que ouviram o ensinamento e atenderam o convite de Jesus, acompanharam, indo de Jericó. Muitos não aceitaram o convite. A lei divina é a lei do livre-arbítrio. Cada um tem o seu momento, deve ser respeitado. Mas aqueles que ouviram e aceitaram, saíram com Jesus. Por isso, sai uma grande multidão o acompanhando. Jesus sai de Jericó. E quando ele sai de Jericó, quem que ele encontra na saída de Jericó? Bartimeu, o cego de Jericó. O cego, então, foi atendido para ser curado na saída de Jericó, não na entrada. Veja como Jesus entrou, mas não fez nada com Bartimeu.
Mas na saída, quando Jesus saía, e segundo o relato de Marcos, com uma grande multidão, com um alarido que chamou a atenção de Bartimeu, do cego de Jericó, o cego se preocupou em saber quem era, o que estava acontecendo. E quando alguém disse, é Jesus que vem vindo, ele começa a gritar, Jesus, tem misericórdia de mim, lá na saída. Então, Jesus queria mostrar que ao sair, lá na saída estava o Bartimeu, que queria sair daquela situação. Bartimeu não aguentava mais viver naquela condição que ele vivia. E aqui diz ainda, conforme está descrito por Marcos, que Jesus cura Bartimeu e Bartimeu seguiu Jesus. Isso quer dizer, não é só curar. Jesus curou Bartimeu porque Bartimeu tinha já a vontade de mudar, de sair daquela situação. E Bartimeu seguiu Jesus. Esse seguiu Jesus não é o seguir fisicamente, é seguir os seus ensinamentos, mudou de vida, transformou-se. Então isso é o que Jesus tenta mostrar para nós, que ao sair, ele encontra alguém que queria mudar de vida e queria, se conseguisse a cura, realmente mudar e seguir o que Jesus tinha. Bartimeu retira a capa e vai ter com Jesus. O que é o retira a capa e vai ter com Jesus? Isso também tem a simbologia do ensinamento. Com aquela capa pesada, que ele às vezes se cobria, às vezes ficava sentado, não se protegia, ele não ia conseguir chegar rapidamente até Jesus. Então, como Jesus estava passando, ele precisava aproveitar a oportunidade no momento, ele larga a capa. A capa representa a exterioridade, representa a crosta que nos envolve, essa crosta de imperfeições. Nós não vamos se aproximar de Jesus cheio de imperfeições, cheio de vícios, cheio de más inclinações. Então, se a gente ainda é possuidor de imperfeições e queremos se aproximar de Jesus, o que a gente tem que fazer para chegar no nível vibratório melhor? Deixar de praticar as más inclinações, as más tendências, cuidar de resolver as nossas imperfeições, e que são elas as mágoas, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a presunção, os interesses mundanos e o apego às coisas materiais. Então, essa capa exterior que nós temos que soltar também para poder encontrar Jesus. Porque querer se manter no erro e seguir Jesus é contraditório. Nós podemos, daí, ter Jesus na teoria, mas na prática não vivemos Jesus. Por isso, essa simbologia da capa também, que faz parte do ensinamento de Jesus, é importante que nós entendamos. Isso representa, então, todas as nossas imperfeições que precisamos nos livrar. Essas imperfeições morais formam, então, essa pesada capa que possibilita a nós o acesso ao conhecimento. Porque enquanto nós estivermos voltados ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade e várias outras coisas, nós estamos impossibilitados de enxergar a realidade espiritual, de nos desprender das coisas materiais para enxergar as coisas espirituais. E isso, então, impossibilita nós de se aproximar de Jesus. Por isso, Bartimeu percebeu a necessidade de aproveitar aquele momento e ser rápido para não perder a oportunidade. Primeira coisa que ele fez, aliviar-se daquele peso para poder se aproximar. E foi rapidamente ao encontro de Jesus. Rapidamente. Porque era isso que ele mais desejava. É isso que ele queria.
ele levantou-se e foi até Jesus. Jesus diz, vem, busca ele. E ele levantou e foi. Esse levantou e foi também. Nós podemos entender que temos que sair daquela situação, como o Bartimeu queria sair da condição de cego, assim que chamado, levantou-se e foi ao encontro de Jesus. Assim como nós. Quantas e quantas vezes já ouvimos falar de Jesus, dos seus ensinamentos, sendo relatado o Evangelho? Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas nós ouvimos e morosamente continuamos repetindo os mesmos erros que antes de ouvir. Bartimeu não. Nesse momento, ele sabia o que ele queria. Ele queria era curar-se daquela cegueira que ele tinha, que impedia ele de viver livremente. Então isso mostra para nós que para se aproximar de Jesus, nós precisamos se levantar, ter vontade, querer sair da situação que nos encontramos. Temos que nos esforçar. Temos que fazer a nossa parte. Jesus está dizendo, venham, que queres que eu te faça? E nós não nos levantamos. Não fazemos esforço. Jesus segue o caminho. Vai em busca de outros que estão prontos. Mas um dia chega a nossa vez, e que seja o mais breve possível, de nós nos levantar, nos esforçar, tentar superar as nossas imperfeições, nossas más inclinações, para vencer a parte material e despertar para a parte espiritual. Jesus sempre disse, sempre nos convidou. Certa vez ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus sempre nos convida, mas ele quer que nós vá. Ele diz, vinde a mim. Ele quer que nós vá. Ele aguarda a nossa aceitação da ajuda que ele está nos oferecendo. Lembre, atrás há pouco nós falamos, Jesus respeitou o livre-arbítrio daqueles que não queriam mudar, mas ele foi ao encontro daqueles que queriam ouvi-lo. E sempre é assim. Nós, ao todo tempo, estamos sendo convidados, alertados, despertados, mas sempre respeitados, se queremos ou não, ouvir esse apelo, esse convite. Por isso, cabe a nós, quando realmente decidirmos no despertamento espiritual, irmos ao encontro para começarmos a trabalhar as nossas virtudes e nos livrarmos das imperfeições. E aí Jesus faz aquela pergunta, né? O que queres que eu te faça? Jesus, então, pergunta para Bartimeu, que veio todo apressado ao seu encontro. Primeiro clamou por ele, chamando, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus ouve, manda chamá-lo, e assim que ele é postado em frente a Jesus, Jesus diz, o que queres que eu te faça? E Bartimeu foi incontinente. Imediatamente disse, que eu veja. Então Jesus, o tempo todo está, de alguma forma, perguntando para nós. Basta ler um livro, a gente lê um livro e diz assim, aqui está um convite. Estou sentindo que aqui essa página era para mim. Vamos numa palestra, alguém fala alguma coisa e diz, aquilo foi para mim. Os convites estão sendo feitos o tempo todo. Vamos ouvir um rádio, alguém diz uma mensagem, era para mim. O tempo todo, Jesus está dizendo, o que queres que eu te faça? E a gente não está tendo a iniciativa que Bartimeu tinha. E vamos pensar assim,
E se Jesus chegasse agora e perguntasse para nós, o que queres que eu te faça? Está na ponta da língua o que queremos ou não? Vamos enumerar o que a gente quer? A gente olha, eu acho que eu quero um emprego. Não, um emprego não. Acho que é melhor a casa. Não, um carro. Um namorado. Não, o que eu quero? A gente não sabe. Então a gente tem que começar a fazer isso que Bartimeu tinha feito. Então, Jesus aguarda a nossa manifestação. Quando nós clamarmos por auxílio, que nós saibamos o que fazer. Toda noite nós oramos e pedimos, Deus me ajude. Jesus, fazei por mim aquilo que eu preciso. Mas o que eu preciso? O que eu estou precisando? Então, é imperativo que nós saibamos o que nós precisamos para aquele momento. O que é mais importante? Eu receber ajuda naquele momento. Porque se eu enumerar uma série de coisas que eu quero, de repente Jesus olha assim e diz, é melhor que eu ajude nisso. Só que a gente vai dizer, a gente não vai perceber direito aquela ajuda que recebeu e vai dizer depois, Jesus não me atende aos pedidos. Eu nem sei, né? Eu peço tanto e ele não me dá nada. E ele já tem feito quanto por nós? O quanto? Por isso que é importante nós termos já ciência do que mais nós precisamos a cada momento. Isso pode mudar a cada dia. Mas que a cada dia, na hora da oração, eu saiba exatamente o que mais eu preciso. Quantos de nós, então, invocamos Jesus e se atendidos e perguntados por Ele, que queres que eu te faça? Nós não sabemos responder. Nós não temos exatamente o que a gente precisa, o que mais precisa. E se nós daí vamos inverter o papel, vamos fingir que nós estamos ouvindo o que nós estamos falando, como intérprete para falar para Jesus. E aí nós vamos ver que a maioria dos nossos pedidos, que nós vamos interpretar para dizer para Jesus, são coisas materiais. Nós pedimos coisas materiais. E não é isso que Jesus vai nos ajudar. Ele quer que nós desperte para o espiritual, que nós mude para o ser, além do ter. Então não foi o caso de Bartimeu, porque ele sabia exatamente o que ele queria, ele tinha analisado a sua vida, ele sabia que se ele deixasse de ser cego, ele ia deixar de ser uma pessoa dependente dos outros, ele ia poder lutar pelo seu próprio sustento, ia poder trabalhar. Então o crucial, o principal para Bartimeu era enxergar. A partir dali, tudo que ele iria conseguir era pelo esforço que ele poderia fazer. Então, naquele tempo, o cego não podia trabalhar. Então, por isso ele tinha que deixar de ser, né? Então, ele tinha que prover as suas próprias necessidades. E assim que foi perguntado, rapidamente ele responde, né? Que eu veja. E Jesus imediatamente atende, porque era a necessidade verdadeira do coração dele. Aquilo que ele mais precisava. Então veja. E aí vem o seguiu Jesus pelo caminho. O que é o seguiu Jesus pelo caminho? Jesus, ao sair de Jericó, estava indo em direção a Jerusalém. E ele seguiu Jesus até Jerusalém. E depois seguiu a sua vida. Ele passou dali para frente a viver o evangelho de Jesus. Ele passou a divulgar o evangelho de Jesus. Ele passou a ser um discípulo de Jesus na divulgação. Ele estava vivendo os ensinamentos de Jesus. É isso que ele seguiu pelo caminho. Seguiu o resto da vida a Jesus. Então é isso que nós também precisamos. Quando nós ser atendidos, que nós saibamos o que queremos e que o despertamento espiritual venha junto com esse nosso desejo, para que nós possamos seguir a Jesus e que nós nos tornemos cada dia melhor do que o dia anterior. Bom, nós fizemos essa análise sobre
a passagem do cego de Jericó. Viu quantas coisinhas deu para nós tirar desse assunto? Agora vamos pensar assim. Analisando agora o momento que nós vivemos. Será que nós faríamos parte da multidão que saiu com Jesus de Jericó? Aquela multidão que entendeu o que Jesus queria e saiu com Jesus para segui-lo. Será que nós hoje somos daqueles que conseguiram já despertar para a espiritualidade? Vamos nos imaginar lá em Jericó, ouvindo Jesus, e Jesus diz: agora, quem quiser seguir comigo, me acompanhe. Nós acompanharíamos ou ficaríamos ainda cuidando das nossas coisinhas materiais ali? Será que fazíamos parte dessa multidão que saiu com Jesus? Outro, né? Estamos prontos para tirar e abandonar a capa do comodismo, da indiferença, do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, da intolerância, das nossas tendências, dos nossos pendores ruins, ou tirar a capa das más inclinações? Será que estamos prontos para fazer como Bartimeu? Será que nós já estamos prontos para tirar esse peso de cima de nós? E aí vem aquela questão agora, né? Nós precisamos dar solução para essas questões. Como fazer para vencer nossas más inclinações e seguir o caminho apontado por Jesus? Como fazer isso? Será que isso é fácil? Vou perguntar de novo. Posso ir? Será que isso é fácil? Vamos buscar o Livro dos Espíritos, questão 909. Poderia, Kardec perguntando aos Espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O que vocês acham? E a pergunta é, poderia sempre, não é? Lá um dia, lá outro dia, sempre o homem, pelos seus esforços, né, vencer as suas más inclinações. Observem o que os Espíritos responderam. Sim, podemos sim vencer as nossas más inclinações pelos nossos esforços. E ainda eles completam. Frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. E eu estou sentindo minha orelha ser puxada pelos Espíritos agora. Fazendo esforços insignificantes. E ainda o Espírito completa. O que falta é vontade. Há 2000 anos, Jesus falando do despertamento espiritual. 2016, estamos aqui falando do despertamento espiritual. O que falta para nós, então, como diz ali, é a vontade. Então, o primeiro passo que nós devemos dar é desejar, é querer, é ter vontade de vencer as nossas más inclinações. Vamos voltar lá a Jericó. Jesus entra para buscar quem? Os que queriam sair, os que tinham vontade, os que tinham desejo. É eles que Jesus quis ir buscar para o despertamento espiritual. Aqueles que não querem, que ainda acham que não estão prontos, que é importante cuidar somente da vida material, porque eu tenho dúvida. Será que quando eu morrer eu vou continuar existindo? Tenho dúvida ainda. Então, se eu não tenho vontade, desejo, eu ainda não vou atender esse apelo. Mas se eu quiser, o primeiro passo é querer, é ter vontade. É o que os Espíritos colocaram aqui. É o que falta, é a vontade. Então nós temos que buscar essa vontade dentro de nós para nós nos transformarmos. Vamos voltar a refletir sobre o materialismo um pouquinho. Então lá no Livro dos Espíritos, questão 799, fala sobre um dos principais
objetivos do Espiritismo, que é combater o materialismo. E o primeiro passo que o Espiritismo traz para nós é nos conduzir ao espiritualismo, que é a aceitação da sobrevivência do espírito após a morte. Esse é o primeiro passo que o Espiritismo vem trazer para nós. Porque o Espiritismo, ele é uma revelação trazida pelos espíritos. É a prova contundente de que existe vida depois da morte. Quem trouxe para nós foi quem já viveu aqui. Então, esse primeiro passo, o Espiritismo vem dar. O Espiritismo veio com o objetivo principal de combater esse materialismo que tanto nos atrasa a evolução. E esse primeiro passo é fazer com que nós acredite que a vida existe. A doutrina espírita mostra para nós que existe meio de comunicar com os espíritos de forma organizada. Mostra que todos nós somos médiuns e que podemos ter essa percepção do plano espiritual. E que temos que aprender a controlar isso. Esse é o primeiro passo. Nos tornar espiritualistas. E o segundo passo, o primeiro, nós estávamos aqui e temos que chegar aqui. E o terceiro degrau lá é depois a nossa espiritualização. Porque uma coisa é ser espiritualista, acreditar na vida imortal, acreditar na vida espiritual. Outra coisa é ser espiritualizado. É bem diferente. O espiritualizado é aquele que já muda o seu interior, o seu ser, o seu comportamento. Então, nós estamos em qual fase? Ainda caminhando pelo materialismo ou já chegamos a esse passo aqui? E temos que chegar no outro. Esse é o papel da doutrina espírita. Conhecem Haroldo Dutra Dias? Ele diz para nós assim: todo espiritualista acredita na imortalidade do espírito. Então, a hora que a gente se tornar espiritualista, nós vamos acreditar na imortalidade do espírito. Agora, o difícil não é aceitar a imortalidade. O difícil é viver como imortal. Isso que é complicado. Porque a gente ainda está muito preso às coisas da matéria. Nós precisamos da matéria para viver. Temos que nos conduzir na matéria sem ser escravos da matéria. Nós precisamos dela para viver aqui, claro. Mas não podemos nos escravizar só pensando nas coisas materiais. Por isso que o Haroldo diz, aceitar a imortalidade não é complicado, não. O complicado é viver como imortal. Uma grande parte, então, dos espiritualistas que acreditam na imortalidade ainda se comportam como materialista. Esse é um problema onde nós temos que trabalhar. Por isso, para os espiritualistas, praticar virtudes ainda é uma obrigação moral. Eu devo acreditar na vida espiritual. Eu devo ser bom. Eu devo perdoar. Então, o espiritualista que vive como materialista, ele acredita na vida espiritual. Mas ser bom é fácil? Ser bom é tão difícil. Por isso a pessoa vive como fosse uma obrigação moral ser bom. Eu devo ser bom, eu devo perdoar, eu devo amar o próximo. É uma obrigação moral para o que vive ainda como materialista. O espiritualizado é aquele que já transforma o conhecimento em sabedoria. O espiritualizado não só acredita na imortalidade do espírito, como vive essa verdade. Ele acredita. Vamos pensar assim no Chico Xavier. Como é que ele era? Era um espiritualista que vivia como materialista? Ele amava as outras pessoas por obrigação? Não. Ele era um sábio, espiritualizado. Ele já deu aquele outro degrau que nós estamos buscando ali.
Então é isso que nós precisamos, transformar as coisas para mais fácil. O espiritualizado, além de acreditar na imortalidade, ele vive como imortal. Ele pratica, não é um esforço agir no bem. Por isso, essas pessoas espiritualizadas dizem: eu quero acreditar na vida espiritual, eu quero ser bom, eu quero perdoar. Não é mais eu devo perdoar, eu devo amar, é eu quero. Tem diferença ou não? Então, é isso que nós precisamos buscar. É esse despertamento espiritual que nós temos que buscar para a nossa vida. Então, devemos ficar atentos à passagem de Jesus. Jesus está passando todo o tempo por nós. Como eu falei, seja através da mensagem, de um rádio, seja na televisão, seja no cinema, seja numa palestra aqui, seja o padre na igreja, seja no templo, o pastor. Em algum lugar, Jesus está passando e nos convidando, né? E quando Jesus nos chamar, vamos jogar a capa para longe, aquela capa pesada das nossas imperfeições, e vamos ao seu encontro para que ele nos restitua a visão espiritual, sair da margem do caminho para encontrar o progresso, né? E caminhar com Jesus. É isso que nós precisamos nos atentar. Lembremos, cegos são todos os que não veem no seu coração as coisas importantes. Não é só o cego da vista, não. Cegos aqueles que não enxergam, não reconhecem as coisas espirituais. Vivem na escuridão da ignorância. E aí, vamos voltar àquele ponto. Quais são as nossas cegueiras morais? Qual que é a nossa cegueira moral maior que devemos apresentar a Cristo para que Ele nos cure e nos dê a verdadeira luz quando Ele nos perguntar: o que queres que eu te faça? Essa pergunta é que tem que ficar pronta para ser respondida por nós de imediato, quando Jesus perguntar. Não vamos esquecer dessa passagem, né? Muito obrigado, muita paz a todos. Foi mais uma noite de muita alegria para o nosso espírito estar aqui com vocês. Muito obrigado.